Vida e Saúde está começando agora, que bom ter você aqui comigo, que bom que a gente vai aprender, que bom que nós vamos poder transformar o nosso conhecimento em prática e vai ser durante aqui o programa Vida e Saúde que você vai aprender um pouquinho da teoria e também da prática. A gente continua conversando sobre várias fases do dente, hoje a gente vai encerrar aqui o assunto falando sobre os dentes do siso, os últimos dentes a nascerem, que normalmente costumam dar algum trabalhinho, mas a gente vai entender toda essa questão daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde. A gente também tem o quadro Raio-X, hoje a gente vai falar sobre barrinhas de cereal, você sabe o que vai nelas? Muito bem, a gente tem muitas opções no mercado, mas a gente vai falar basicamente o que anda por trás dessas embalagens tão bonitinhas que prometem saúde, mas nem sempre entregam. A gente também tem o quadro Saúde Espiritual aqui no Vida e Saúde, a gente tem culinária, hoje você aprende biscoitinhos de cebola, um nome que pode assustar muita gente, mas que promete ser muito gostoso e a gente vai aprender passo a passo mais uma receita totalmente saudável, totalmente saborosa para você fazer aí em casa e transformar a mentalidade aí de quem está perto de você, a comida saudável é ruim, não. Pode ser muito gostosa, deve ser saborosa e principalmente nutritiva, cheia de saúde para você. Eu quero agora conversar com o Dr. Denis, com a doutora Sheila. Muito obrigada mais uma vez pela presença aqui conosco, aqui no estúdio do Vida e Saúde. A gente está falando aqui da Clínica Adventista Vida Natural. Olha, tá vendo esse espaço? Que delícia, o Max está mostrando aí. Espaço verdinho. É bom estar aqui, não é, gente? Uma delícia. Muito gostoso. Eu indico sempre porque a gente recebe um tratamento muito bom quando está aqui. Todo o pessoal da clínica é super receptivo e a gente vem aqui para trabalhar. E eu vejo como eles tratam aqui os hóspedes que estão aqui fazendo algum tratamento, mudando o estilo de vida. Acesse lá vidanatural.org.br e você também vai conhecer um pouquinho mais desse espaço tão maravilhoso, onde a gente sente a presença de Deus não só na natureza, não só através do visual, mas também através dos cuidados, através das orientações e dos remédios naturais que Ele nos deu. Muito bem, vamos voltar agora ao nosso assunto de dentes. A gente vai falar agora sobre o dente do siso. E para muita gente o dente do siso pode ser um trauma. Mas vamos falar do começo. Quando é normal o dente do siso aparecer, doutor? O dente do siso normalmente ele aparece ali entre 16 e 24, 25 anos de idade. É a fase onde ele começa a erupcionar e dá um pouco de trabalho para a juventude, né? Vamos falar dos sintomas. Tem gente que tem dor, tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que tem problemas mais graves. O que é normal, o que é comum? Fala pra gente. Então, dente do siso também é conhecido como dente do juízo. Isso. Né? Porque ele surge numa época onde se pressupõe que a pessoa esteja um pouco mais ajuizada, né? Os sintomas principais estão relacionados a um problema chamado pericoronite. Então, ao redor da coroa do dente do siso, né, às vezes... Que é aquela parte de cima. Exatamente, a coroa é a parte visível do dente. Então, o dente do siso às vezes não consegue aparecer completamente, porque ele normalmente está um pouco angulado. Por causa dessa angulação, ele para no outro dente, no segundo molar, e às vezes cresce só um pouquinho. Tá. Esse pouquinho que ele cresce expõe um pouco da coroa do dente, mas fica ali retendo um pouco de resíduo. E em volta da coroa do dente, a gente tem uma inflamação que se chama porque é periferia, e coronite, que está relacionada à coroa do dente. Então ali fica um pouco inflamado, incha um pouco, às vezes acumula até um pouco de pus, infecciona e causa muito desconforto. Às vezes a pessoa vai ao consultório e não consegue mal abrir a boca para mostrar onde tem a infecção, por causa da pericoronite. Né? Então, se ele fica um pouquinho erupcionado e não erupciona completamente, a gente tem esse problema. Agora, é muito comum a gente ouvir dizer quando está nascendo dente do juízo, não só no consultório do dentista, mas até em casa. Ai, vai ter que tirar. Tem que tirar o dente do siso, tem que tirar. Nem sempre é necessário a retirada do dente do siso. Explica pra gente como que é feita essa escolha. Olha, nem sempre mesmo, né? Às vezes a gente planeja a extração do dente do siso muito cedo, ali pelos 15 anos de idade, numa radiografia, a gente já percebe que aquele paciente vai precisar remover o dente do siso, mesmo sem sintomas. Por quê? Por causa da angulação. Então a gente normalmente vê que o dente está muito angulado e preso
com a sua cabecinha presa no outro dente, Tá. impactado pelo outro dente. Então, nessa situação, a gente já prevê que o paciente vai precisar tirar esses dentes. Nesse caso, doutor, ele está numa angulação errada e está pressionando o outro dente. Ele vai continuar crescendo, empurrando o outro dente? Ele pode causar maiores estragos no sentido de reorganizar os demais dentes? Então, pode provocar uma pressão. Essa pressão pode provocar uma inflamação. E onde há inflamação, pode haver a reabsorção do dente vizinho. Então, a gente tem, às vezes, o dente do siso provocando realmente um buraco no outro dente. Tá. Por causa da inflamação. Então, nessa situação, a gente acaba tirando o dente. Mas nem sempre acontece. Quando há espaço na boca e quando o dente está na orientação correta, ele pode nascer perfeitamente e ficar ali na boca. Eu tenho meus 3 dentes do siso na posição correta. Um deles precisou ser extraído. Os outros ficaram lá porque não tem necessidade de ser extraído. Tá. Né? Então, é comum. E o que acontece também, às vezes, a gente acaba tirando o dente do siso inferior, mas o dente do siso superior está bem. Tá. Mas como não há função para aquele dente mais, porque ele não mastiga mais com imagina, ninguém, ele vai ficar sozinho ali e o outro espaço está vazio. Exatamente. E pela gravidade mesmo, ele acaba descendo um pouco. E é um dente a mais para ser higienizado, é um dente a mais para prender alimento. Numa região difícil de ser limpada. A gente acaba tirando ali profilaticamente, né? Acaba tirando o dente do siso superior, mesmo que ele esteja bem orientado. Só porque não há com quem ele mastigar na parte de baixo, na parte inferior. Então é isso. Observadas as devidas indicações de extração, ele vai ser extraído. Se não houver indicação de extração, ele vai permanecer ali e vai ser higienizado tranquilamente. Todo mundo tem os 4 dentes do siso, os dentes do juízo, ou é normal, às vezes, não nascer um? Justamente Varia. porque ele fica mal angulado? Varia, né? Às vezes o dente está completamente sepultado ali na mandíbula e você não tem sequer sinal de que ele vai aparecer, completamente deitado. Tá. E às vezes, assim, o risco de remover um dente desse é maior do que qualquer outra coisa, a gente acaba mantendo o dente lá. Se ele não está prejudicando o dente vizinho, se não está prejudicando nenhuma região nobre da região do rosto, ele fica lá dentro. Algumas pessoas não têm o terceiro molar, não existe, né? Às vezes nascem só os segundos molares na mesma radiografia. E nunca vai sair os outros. Você não tem ali na radiografia sequer vestígio do terceiro molar. E também existe pessoas que possuem o 4º molar, como se o terceiro molar já não fosse suficiente problema, né? A gente tem uma variação anatômica às vezes, a gente encontra, é bem raro acontecer, mas de pessoas que têm, além do dente do siso, um 4º molar ali prejudicando, aí é complicado. Felizmente, essa não é uma situação para a maioria das pessoas. Não, né? É uma raridade, a gente classifica mesmo como variação anatômica. Ali é bem raro de acontecer, mas já vi. A doutora Sheila falou em algum programa passado aqui que os dentes de leite não nascem sem cárie. Mas muitas pessoas, muitas mesmo, acreditam que os dentes do siso nascem cariados. Pode acontecer isso, doutora? Olha, devido à posição dele, às vezes ele está exatamente como o doutor Denis estava explicando aqui, ele está literalmente em cima do outro. E ali fica resíduos de alimento e eles ficam cariados. Tá. Então, não é que eles nascem com cárie. É que a gente não tinha percebido, quem sabe? Exatamente. Olha, eu já tirei muito dente do siso na minha vida. Todos os dentes do siso que estavam completamente sepultados embaixo da gengiva, nenhum deles tinha cárie. Então é impossível que ele nascesse cariado. Os dentes que possuem cárie são os que desenvolveram a cárie porque estavam expostos ao meio bucal, ao açúcar, à alimentação, à falta de higiene. Porque realmente tem situações que é extremamente difícil você fazer a higiene do dente do siso. É por isso que tem que ser removido em algumas vezes. Então, às vezes, nem é culpa da pessoa. O dente está numa posição errada e acaba cariando. E não sei, a impressão que a gente tem é que o dente do siso, ele tem a gente vê um bebê, por exemplo, nasce o dentinho, do momento em que ele surge até ele ficar realmente no seu tamanho normal, parece que é tão rapidinho, Sim. 2, 3 meses, parece que ele já está no tamanho normal. E o dente do siso, a gente tem a impressão de que ele demora mais, parece que para ficar totalmente... Em algumas situações, o Dr. Denis disse que é até necessário fazer algum tipo de intervenção para terminar de rasgar a gengiva. Sim, existe um procedimento que se chama assim, ulectomia. Então, às vezes, aquela gengiva está inchada, você percebe que o dente está na posição correta e você dá uma força para o dente, remove o excesso de gengiva que tem ali e o dente fica na posição correta. Isso pode ser feito até mesmo na dentição de tecido, na dentição de leite. Isso. Às vezes o dentinho da frente ele
não consegue nascer, o dente, a gengiva é muito grossa, o dente não consegue romper a gengiva, então nós indicamos molectomia, que é cortar essa gengiva para o dente nascer mesmo. E justamente para evitar esse tipo de desconforto. Sim, exatamente. Porque é bem desconfortável, né? Essa pressão que o dente faz contra a gengiva, né, pode provocar num adulto, aí sim, a gente comentou sobre crianças que às vezes têm febre, o adulto também tem. Às vezes o adulto pode chegar com febre no consultório por causa de uma infecção ali em volta da coroa do dente do siso. Que ele nem né? sabe que existe. Então a gente está lá percebendo a dificuldade para abrir boca, inchaço, etc. E tem alguns remedinhos super tranquilos, caseiros, que podem aliviar esse sintoma. Vamos a eles, tira, por favor. Fala aí. Um bochecho simples com água e sal, água morna e sal, é o suficiente às vezes para aliviar bastante aquela sensação de desconforto provocada pela inflamação, por essa pericoronite causada pelo dente do siso que está ali, vai e não vai. Água fria ou água quente, Pode doutor? ser água morna, se tiver um pouquinho de pus, que ajuda a diluir um pouco do pus. Agora, o sal tem um poder de limpeza muito bom, então pode ser feito um bochecho com água e sal ali para manter isso sob controle. Mas Eventualmente, é um pouquinho de sal, né? É um pouco de sal, não é uma lama de sal ali que vai ser colocada, né? E às vezes é necessário de medicação mesmo, inflamatória e antibiótica. Tá. Vamos falar um pouquinho então sobre como a gente, quando que a gente precisa então prever os cuidados com o siso. Você disse que em alguns casos é usada a radiografia e a partir de quando a gente já pode começar a estudar o caso? Então, normalmente ali pelos 12 anos, quando a criança já tem a sua dentição permanente completa, é muito comum que vá ao consultório para investigar se precisa usar um aparelho ou não. Em torno dos? 12 anos, mais 12 ou menos. anos. 12, 13 anos. Então, nós pedimos aos pais alguns exames radiográficos, né, chamada documentação ortodôntica. E nessa documentação vem a radiografia panorâmica. E nessa radiografia a gente consegue identificar a posição do dente do siso, se vai provocar algum problema ou não, devido à angulação dele. Então, ali a gente já prevê. Então, uma criança de 12 anos, a gente não tira dente do siso, né? Porque o terceiro molar não tem a raiz completamente formada. Okay. É uma cirurgia chata de fazer, porque o dente costuma girar no buraquinho, no alvéolo ali e não sai. A idade ideal para extrair dente do siso, 15, 16, 17 anos de idade. Nós temos ali 2/3 da raiz formada e isso facilita a extração e dificulta a patinação do dente no local. Tá. Então é a idade ideal. Depois dos 20 e poucos anos, a raiz está completamente formada. Vai dar um pouquinho mais de vai trabalho. dar um pouquinho mais de trabalho. Pós-operatório do paciente vai ser pior também. Tá bom. Gente, mas graças a Deus a odontologia está num patamar muito bacana, tem crescido, a ciência tem ajudado muito e a gente não precisa mais sofrer problemas que a gente sofria, quem sabe você que está me assistindo, sofreu na sua infância. Hoje em dia a gente tem recursos, a gente tem profissionais qualificados, a gente tem muita coisa nova acontecendo e é por isso que a gente precisa fazer uso desses artifícios e com certeza. Recursos de diagnóstico de imagem, tomografias, hoje facilita demais. Gente, muito obrigada, Dr. Denis, doutora Sheila, lá da Pitaia Odontologia. Obrigada pela participação aqui. Que Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Muito obrigada a você. Nós vamos para um intervalo. Na volta tem raio-x por aqui. O que será que vai nas barrinhas de cereais? Será que elas são mesmo saudáveis? Em um minutinho a gente volta. Não perca.